Raposa colorida. Chamar outras culturas de primitivas, de selvagens, isso já está ultrapassado. Isso é um evolucionismo que já nas ciências humanas isso já foi superado, até na própria ciência. Agora tem aqueles, né, evolucionistas, né, que são peças de museu, que ainda pode ter um ou outro que acha que o mito é ultrapassado de uma sociedade primitiva, selvagem. Isso é uma herança do positivismo. Isso é uma coisa que eu não falei na aula anterior. A filosofia positivista, né, ela é uma filosofia que, apesar de já estar sendo considerada, já ser considerada, digamos, superada pelos, digamos, acadêmicos, meio acadêmico, pelos professores de filosofia, pelos comentaristas de filosofia, enfim, pela visão acadêmica de hoje, dentro da academia de filosofia, isso já é considerado uma coisa superada, entendeu? Mas como ainda existem, né? É claro que, mesmo sendo superado, cabe às vezes um estudo, né? Porque faz parte da história da filosofia, é uma contribuição para a filosofia, então todo pensamento, toda escola, todo pensamento filosófico, né, deve ser estudado e também entendido, né? Agora existem alguns positivistas, né, fora do meio acadêmico, né? Ainda mais que a gente está vendo assim uma maré conservadora, né? Quer dizer, o mundo estava avançando, né, uma tendência progressista de superar velhos valores da academia de anos atrás, o evolucionismo, por exemplo. Você colocar, por exemplo, outras culturas diferentes da nossa, a gente considerá-las como fazer uma comparação, ou algum julgamento com base nos nossos valores, na nossa cultura, hoje é considerado etnocentrismo, entendeu? Mas há séculos atrás, no século XIX, ou mesmo princípio até meados do século XX, entendeu? Essa mentalidade evolucionista era muito vigente, né? Ainda era vigente. Então era comum, né, você considerar, por exemplo, o africano como selvagem, né? Você considerar o africano como selvagem, ou você considerar o árabe como, né, primitivo, ou você considerar como um filósofo alemão, Hegel, né? Ele faz uma leitura da história, né? Na sua obra A Fenomenologia do Espírito, ele diz que a história humana ela avança num processo dialético, né? E é assim como mais ou menos o desenvolvimento de um ser humano individual, né? A gente tem uma infância, e o positivismo também vai falar isso, né? Então ele vai dizer que a civilização ela realmente alcançou o estado mais elevado na Europa. Ele era alemão, né? E ele vai dizer que a civilização alcançou ele era prussiano, na verdade, né? Porque não existia ainda a Alemanha como a gente entende hoje, existia a Prússia, né? Então ele era um filósofo prussiano, né? Então Hegel ele vai dizer que a civilização chegou ao seu patamar máximo de evolução, né, nessa nossa civilização ocidental que tem como berço a Grécia. Então ele vai dizer que os gregos eles representam um avanço dialético, né, da cultura e da história, né, enquanto uma expressão do espírito absoluto, né, e portanto um estágio, digamos assim, que tornou os anteriores superados, digamos assim. Existe essa ideia de um estágio da história humana que superou o anterior, mas num sentido evolucionista, né, dialético evolucionista. Então, por exemplo, ele vai dizer que a Índia e a China são civilizações ultrapassadas, são civilizações primitivas, são civilizações defasadas em relação à Europa. Então esse tipo de visão vai endossar o eurocentrismo, né? E aquilo que em antropologia cultural posteriormente será chamado de etnocentrismo, que é você julgar as outras culturas
tendo como parâmetro os valores que são da nossa cultura, como se a nossa cultura, né, ela representasse um avanço histórico-cultural, civilizatório, né? Então isso é uma coisa que está na visão humanista, né, de que existe um avanço da civilização e da razão, né, superando outros estágios, né, mais primitivos da civilização ou da comunidade terráquea, digamos assim, né? Então Hegel ele vai desprezar o Oriente, tanto que até hoje não se estuda a filosofia oriental, não se estuda a China, não se estuda Confúcio, não se estuda Lao Tse. Lao Tse escreveu uma obra que é o Tao Te Ching, né? Que seria o Tao, é um conceito dentro da filosofia chinesa muito importante, que ele é uma palavra dentro do mandarim, né? Dentro daquela visão deles, que é muito difícil de traduzir. Uns traduzem como caminho, outros traduzem como há inclusive uma tradução possível como, né, o caminho do Sol ou a órbita do Sol dentro da perspectiva, né, geocêntrica, né? Quer dizer, o trajeto do Sol no céu do ponto de vista geocêntrico de um observador terrestre. Então aquele caminho do Sol nascendo do Oriente nascendo no Oriente e se pondo, aliás, o Oriente para cá, né? Nascendo no Oriente e se pondo no Ocidente, no Leste, nascendo no Leste e se pondo no Oeste, né? E chegando ao meio-dia a pino no Sul, né? Seria mais ou menos digamos, aquilo que um exemplo do que se poderia traduzir como tal dentro do mandarim, né? Então o Tao Te Ching, que é escrito por esse grande sábio chinês, o Lao Tse, que é um ser sagrado para o taoísmo, ele tem máximas, tem digamos assim, reflexões muito profundas, mas que não são devidamente estudadas nem consideradas como filosofia pela academia no Ocidente ainda. Embora isso esteja mudando, quer dizer, a tendência é de superar, de haver uma superação desses preconceitos, né? Porque a tarefa da filosofia, uma das tarefas da filosofia é justamente superar preconceitos, porque os preconceitos eles fazem parte do senso comum, né? Então Platão mesmo ele vai dizer que o conhecimento, a episteme, né, em grego, que traduzindo conhecimento, ela é algo que deve superar o senso comum ou doxa, que é a mera opinião, o mero, digamos assim, as aparências, né, que a crença, né, as nossas crenças costumeiras, digamos assim, que estão repletas de preconceitos e que, digamos assim, elas são uma apreciação da mera aparência, né, e não da essência, não de como elas são uma dimensão nominal, digamos assim, né? Então, mas voltando, embora haja essa tendência de superar esse etnocentrismo e esse eurocentrismo, né, ainda existe muito preconceito no mundo acadêmico e também em muitos professores de filosofia. Ainda tem muitos professores de filosofia, por exemplo, que acham que o mito representa uma manifestação pré-racional. Não vão dizer talvez primitiva, mas pré-racional e pré-filosófica. Muito embora, né, isso não exista exatamente nos filósofos gregos. Por exemplo, se você pega Cícero, que foi um filósofo romano, mas do período, né, ainda um filósofo estoico, da fase helenística, mais ou menos, né, que esse período, embora o helenístico se refira mais à Grécia, ele era um romano, mas ele era um filósofo estoico, que é uma corrente filosófica que surge na Grécia, né? Então ele vai dizer que vai chamar, por exemplo, Homero
que foi um poeta grego, autor da Ilíada e da Odisseia, né, que são epopeias, e, portanto, são anteriores ao surgimento do pensamento filosófico, anterior, inclusive, ao advento, né, dos pré-socráticos, que são os primeiros filósofos, né? Então ele vai dizer que Homero era um filósofo. Quer dizer, o Cícero, né, vai dizer que Homero era um filósofo, no seu ensaio sobre a felicidade. Então, na verdade, essa mentalidade que diz assim, a filosofia representa, o surgimento da filosofia representa, né, o aparecimento do pensamento racional que veio superar o mito, que é uma coisa irracional e primitiva. Né? Isso é uma leitura do homem de hoje. Isso é uma leitura do homem moderno. Aliás, contemporâneo, mas que é demodé, que é extemporâneo. Né? É uma coisa da modernidade, mas que ainda predomina na contemporaneidade, né? Porque ela está assim, imbuída de um profundo etnocentrismo, né? De um profundo eurocentrismo, quase até racista, né? Que é isso que expressa o espírito da época. Então, voltando a Hegel, né? Hegel ele vai dizer que, por exemplo, na China não houve filosofia. A filosofia surgiu na Grécia. E tem muito filósofo, tem muito professor de filosofia que pensa assim, embora existam intelectuais de renome e de peso, como, por exemplo, Edgar Morin, que ele vai dizer que não existe que se você diz que o homem de hoje é racional, ou que, por exemplo, a razão veio para superar o mito, né, é uma coisa sistemática demais. Quer dizer, você está sendo sistemático demais pensando assim. Entendeu? Ele vai falar do pensamento complexo. O pensamento complexo ele vai fazer uma outra análise disso daí. Né? Que na verdade, por que o índio tem que ser considerado primitivo? Ele tem o cérebro de um índio tem o mesmo tamanho de um cérebro de um branco. Entendeu? Por que o branco tem que ser considerado mais inteligente? Porque o branco criou ciência, né? Porque a medicina do homem branco está avançada, né? E o índio, a medicina indígena, não tem as mesmas coisas que a medicina do homem branco. Agora, em compensação, como o índio vivia em harmonia com a natureza, né, numa unidade orgânica com o cosmos, ele também não tinha muitas doenças que o homem branco tem. Na maior parte então ele não precisava tanto de uma medicina como a nossa, né? Porque grande parte das doenças que o índio passou a ter foi o homem branco que transmitiu para ele. Porque o índio, como ele andava nu na floresta, ele tinha muito mais resistência, tinha muito mais, o organismo dele era muito mais resistente porque tinha mais defesas. O homem branco ele vive aqui, né, na cidade, todo, né, de uma forma sedentária, a gente está, né, e se alimentando de uma forma ruim, né? A alimentação indígena era toda natural. A comida do índio era o quê? A fruta que estava na árvore. Né? O índio tomava banho da cachoeira limpa, da água cristalina que brotava da floresta. Né? Então ele não tomava Coca-Cola, não tomava refrigerante, não tinha açúcar. Né? Então a única coisa doce que talvez ele conhecesse era o mel. O pensamento mítico ele é atravessado pelo animismo. Né? Pelo animismo seria você considerar que por trás dos fenômenos existem forças que são transcendentes. Então, por trás de uma árvore, você tem lá uma fada que mora ali, um espírito que mora naquela árvore. É como os indígenas brasileiros, lá no Nordeste, eles até hoje ainda fazem culto a Jurema. A Jurema é uma árvore, é o nome de uma árvore, e ao mesmo tempo é o nome de uma entidade, de um encantado, que mora naquela árvore, a Jurema. No caso, é uma espécie de uma deusa, né? Um espírito que mora naquela árvore, da Jurema. Então, isso é a mentalidade animista, isso está dentro do mito, né? E o Edgar Morin vai dizer que a ciência
ela não necessariamente representa um avanço em relação a isso. A ciência é uma coisa diferente. Ciência e mito são diferentes. Não existe uma relação, né, dialética, evolutiva de um em relação ao outro, né? Mas, então, voltando ao Auguste Comte, o Auguste Comte ele vai analisar, então, dentro desse mesmo contexto, ele vai analisar que a história da humanidade ela é comparável ao processo de desenvolvimento de um único ser humano. Então, assim como uma única pessoa, um único indivíduo, ele tem infância, ele tem a adolescência, ele tem a fase adulta e depois a decrepitude, o envelhecimento, né? Então ele vai dizer que, por exemplo, o mito representa a infância da humanidade. Então essa mentalidade mítica que existia, que a gente pode ver assim nos poetas, na Ilíada e Odisseia de Homero, que a gente pode ver, por exemplo, no Exíodo, nas obras que ele escreveu, os Trabalhos dos Dias, e também a Teogonia, né? Então todos esses mitos, né, que contam, que narram os feitos de deuses, semideuses e heróis, né, Auguste Comte vai, né, classificar isso tudo como infância da humanidade, uma coisa infantil, né? E para além, assim, e superando esse pensamento, superando essa mentalidade, surge o pensamento metafísico, a metafísica. Então a metafísica é justamente essa passagem do mito ou do pensamento irracional, pré-filosófico, pré-racional, para o pensamento racional filosófico, né? Que vai desencantar o cosmos. Não foi nada disso, né? Quer dizer, essa visão do desencantamento do mundo é um iluminismo do século XVIII. Eles estão querendo colocar, né, dizer que os pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles e todos os filósofos gregos e até os romanos, eles eram assim iluministas, como aquele iluminismo quase perto daquele iluminismo do século XVIII. Eu já vi gente dizer que Sócrates era ateu, né? Então existe essa visão de fazer uma leitura do passado com os valores de hoje, né? E, na verdade não foi isso que aconteceu, né? A filosofia ela, né, não quis se sobrepor ao mito em momento algum. Se você pegar a obra de Platão, né, mesmo de Aristóteles, Sócrates não, porque Sócrates nunca escreveu nada, né, mas ele foi um grande pensador. Você pode também conferir o pensamento socrático a partir, né, do que Platão escreveu, né, que nos diálogos platônicos, né, ele dá voz ao Sócrates. Então, e você pode também ver o que sobrou dos pré-socráticos, né, apenas fragmentos, né? Então ali você pode ver que eles não houve essa superação do mito como uma coisa pré-racional, uma coisa pré-filosófica. Não existiu isso. Isso é uma leitura equivocada e preconceituosa, né? Eles estão reinventando, não estão contando a história, eles estão reinventando a história, né? Então é isso. O Augusto Comte vai dizer que esse mito é a infância da humanidade. E superando essa infância vem uma espécie de adolescência ou juventude, né? Que seria o pensamento metafísico, né? Seria uma espécie de adolescência. A metafísica é essa filosofia que surgiu logo assim, nos primórdios do pensamento filosófico, que inclui os pré-socráticos, Sócrates, Platão e Aristóteles e as outras escolas que vieram depois, né? Mesmo do período helenístico, elas são consideradas como a metafísica. Todo pensamento metafísico é considerado como um avanço dialético, evolutivo em relação ao mito, mas ainda é uma coisa primitiva. O estágio mais avançado seria a maturidade, né? Seria o momento em que a humanidade chega à sua fase adulta, dentro dessa visão positivista de Auguste Comte, é a ciência moderna. Então a ciência moderna, que analisa tudo e quantifica tudo e classifica e busca a confirmação por meio de experimentos controlados, baseados na experiência sensível, né? Ela seria a expressão máxima da cultura. Tudo o resto é uma coisa meramente primitiva e selvagem.
né? Então isso, na verdade, é um pensamento construtivo, né? Foucault vai fazer uma arqueologia disso daí. Ele vai dizer, tudo aquilo que a gente chama de verdade, ciência, a psiquiatria, tudo isso é, na verdade, um conjunto de práticas discursivas que tem um solo histórico. Esse conjunto de práticas discursivas, ele tem um solo histórico. Se você fizer uma escavação arqueológica, né, simbolicamente falando, metaforicamente falando, né, você vai descobrir quais são todo o conjunto, né, de relações de poder, né, dentro da sociedade que resultaram nessas práticas discursivas, que querem se impor como verdade. Então, na verdade, a antropologia cultural ela vem para relativizar tudo isso daí. Não existe verdade absoluta. A própria filosofia já fala, não existe verdade absoluta. E, em última instância, a própria ciência fala, por exemplo, o princípio da incerteza de Heisenberg. Todo o nosso conhecimento é uma aproximação, mas ainda é uma visão, né? Porque a ciência ela é extremamente conservadora, epistemologicamente falando. Ela parte de uma epistemologia conservadora. O que eu percebo pelos sentidos é a realidade. E a realidade existe fora do sujeito, né? E a realidade é tal como é percebida por esse sujeito do conhecimento. A ciência ainda não chegou na modernidade, né? O que caracteriza a modernidade é justamente, né, a descoberta do sujeito cognoscente, do sujeito do conhecimento. E que tudo aquilo que a gente percebe é uma construção. Que o conhecimento é uma construção. Né? E a antropologia cultural vai mais além ainda do que a própria filosofia, vai dizer, é uma construção e cada cultura tem a sua própria construção. E não existe nenhum parâmetro, qualquer parâmetro, que faça a gente dar um veredito sobre que exista uma cultura mais avançada do que a outra. Quer dizer, o evolucionismo cultural presente em escola, na filosofia, e também nas ciências sociais, em seus primórdios, né, já está totalmente ultrapassado. É uma coisa primitiva, verdadeiramente primitiva, isso sim, talvez. Mas também eu posso estar, né, usando da mesma, digamos assim, devolvendo com a mesma moeda, né? Mas a ironia é bem essa. Então, e hoje, se você pegar uma prova do Enem, a gente está fazendo essa digressão toda, mas isso é matéria do primeiro bimestre. Isso é o que é estudado logo no primeiro bimestre, né? Porque a gente faz um passeio, né? Primeiro e segundo bimestre primeiro. A gente faz um passeio sobre isso até chegar como isso como a filosofia entende. Qual é a leitura de antes e qual é a leitura de hoje, né? Você pode fazer isso numa abordagem histórica, mas também numa abordagem da própria ordem das ideias, do ponto de vista da própria filosofia, né? Então o positivismo foi ele que instaurou o cientificismo, essa tendência de você considerar, né, a ciência do homem branco como superior à ciência do índio, à ciência das outras religiões, por exemplo, os rituais de cura das religiões afro-brasileiras, da Umbanda, do Candomblé, da encantaria, os curandeiros, né? Eles são os herdeiros dessa sabedoria indígena e também de uma matriz africana, né, de matriz ameríndia e africana. Então eles são os herdeiros. E é muito comum até o próprio Código Penal considerá-los como curandeiros, que curandeirismo é crime, né? Isso é uma lei que vem ainda da época do Império, que está imbuída dessa mentalidade evolucionista, positivista, né, hegeliana e preconceituosa, racista, né? Então,
o que é a verdade é a ciência do homem branco, a ciência do africano, do índio, né? Não, o sistema etnomédico dos indígenas, das religiões de matriz afro-brasileira, que tem a influência tanto da nossa, que são também de matriz, digamos assim, ameríndia, né? Elas são o curandeirismo. E isso tem que ser reprimido pela lei. Quer dizer, em pleno século XXI, você ainda tem isso no Código Penal. Quer dizer, um índio, ou um pai de santo, ou um pajé, um curandeiro, ou uma rezadeira, pode ser presa. Né? Se, por exemplo, fizer uma reza com uma folhinha de alguma plantinha, para tirar, por exemplo, o quebranto mal olhado, né? Espinhala caída, ela pode ser presa. Né? Isso é considerado crime. E isso é cultura brasileira. Né? Por quê? O que está por trás disso? Esse evolucionismo demodé, que já vem caindo no mundo acadêmico, mas que está lá no Código Penal ainda. Mas por quê? Isso interessa a determinados grupos. Interessa, por exemplo, a religião vigente, a mentalidade religiosa hegemônica. Porque, por exemplo, se você vai no curandeiro e ele faz uma reza e você fica bom, e você se sente melhor do que indo à missa, melhor do que indo a um culto, melhor do que indo, né? Eles estão fechando, digamos, diminuindo as fileiras deles. Você está alcançando o bem-estar espiritual em outros domínios que não os deles. E está competindo, em termos de milagre, com a religião vigente. E também não vai interessar ao cientificismo, porque, por exemplo, se uma pessoa procura os médicos e a medicina não resolve, aí procura um curandeiro e a pessoa alcança uma homeostase ou se sente melhor, ou até mesmo quem pode negar, como a gente pode negar essa possibilidade? É curada, Então isso vai mexer com uma série de interesses, uma série de valores que são, digamos, exaltados pelo status quo. E nessa hora eles se unem para perseguir o curandeiro, para perseguir o índio, para perseguir o negro. No instantinho as instituições funcionam. Então isso é a mentalidade que a gente vê nos dias atuais. Então toda vez que você for pegar uma prova do Enem, você vê esse tipo de questão, assim, a mentalidade pré-filosófica grega é a expressão típica de um intelecto primitivo próprio de sociedades selvagens. Você pode ter certeza que isso é errado. É uma questão colocada justamente para pegar os incautos. Se gostou, não esquece de dar um joinha no nosso vídeo, ok? E compartilhar também nas redes sociais, no YouTube, no Twitter, no Facebook, no Google+, ok, gente? Então até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.